E qual é a forma de tratamento quando chega a fase de dependência química? A forma de tratamento também é outra questão particular de adaptação, na verdade, né, do dependente químico. Por quê? Nós temos a psicoterapia como primordial, né? Nós temos a psiquiatria com uso medicamentoso para tentar conter quadros de ansiedade ou quadros depressivos, né, no uso da droga, da substância. E nós também vamos ter o apoio alternativo, que são os grupos de apoio, como o Narcóticos Anônimos, como o AA, Alcoólicos Anônimos, e tem outros centros terapêuticos, alguns do governo, inclusive, que são os CAPS AD, né? Álcool e drogas, e também Centra Rio, tratamentos ambulatoriais, como no Projad, que é da UFRJ, e nesses núcleos você consegue um tratamento diário, porque o que acaba acontecendo? Hoje a gente não tem mais a internação do usuário como uma condição de tratamento. Antes até poderia ter, hoje não. Hoje a internação não se faz mais obrigatoriamente, né? E a gente tem ela como redução de danos. Na verdade, não a internação, a gente tem a política hoje de redução de danos. A gente não mais quer curar essa doença não tem cura. A gente quer extinguir o padrão de comportamento dele que leva a esse uso abusivo e desenfreado, né? Reduzindo os danos para a própria vida dele. No sentido de, se a gente não consegue parar por completo, que a gente pelo menos reduz o uso e que mantenha um padrão mais equilibrado de vida. E se a gente conseguir parar por completo, que ótimo, mas é uma luta diária, não é uma cura conquistada para toda a vida, são cuidados que se exigem diariamente. Então, com isso, já se acredita que excluindo o ser humano do convívio dele social, a gente não está curando, internando ele e deixando lá na clínica por meses. Porque depois ele vai ter que se reinserir de novo na sociedade, na vida dele, no contexto sociofamiliar dele, e vai ter que lidar com as implicações de vida que ele já tinha antes. Então não é privando ele disso que a gente vai estar solucionando um problema que ele tem com a dependência química. Então ele precisa aprender a viver, né? E a conviver com a condição que ele tem, evitando os lugares que fazem ele usar mais, aprendendo a lidar com as próprias emoções, sem precisar desses mecanismos de fuga. E aí, nesse tratamento ambulatorial, ele vai diariamente ou de acordo com a necessidade dele semanal, ele encontra terapia ocupacional, ele encontra psicólogos. Ele pode também ter um psicólogo para ele, não necessariamente estar em um desses tratamentos ambulatoriais, mas ter o psicólogo e o psiquiatra. Alguns precisam fazer uso de medicamento para conseguir conter um quadro mais agudo da dependência química, outros não, com a psicoterapia, com as reuniões de grupo que funcionam muito também, são os 12 passos, tem as 12 tradições, eles começam a trocar as suas experiências, a aprender, funciona também um pouco como uma terapia comportamental, os passos, eles te dão diretrizes, você sabe o que você evita, você tem uns lemas ali e vira como se fosse o teu clã, a tua sociedade de apoio, para que você não mais precise se sentir acolhido pelos amigos que você tinha antes, que se chamam de amigos de ativa, que eram os amigos para o uso e aqueles lugares que você sempre frequentava e que te faziam usar mais. Você passa a ter um outro ciclo de amizade que enfrenta o mesmo problema que vocês juntos se apoiam e dentro de um regimento, né, interno, que são a filosofia dos grupos de apoio. Cada um vai se identificar com uma forma de tratamento diferente,
né? Ou até mesmo com um grupo diferente. Às vezes você vai num grupo que não é no seu bairro porque você se identificou mais com um grupo de outro bairro, ou apesar de usar droga você se identifica mais com alcoólicos anônimos do que com narcóticos. Então também há uma busca pessoal aí, não há uma busca só de fora, né? Só da família ou só dos profissionais da área. Não, tem que ser de uma busca interna por ajuda do próprio dependente.